Porque como eu tô fazendo cedo, é o horário que eles vêm aqui para se alimentar, né? Que a maré tá baixa, eles vêm e eles começam a louvar a Deus e agradecer, né? Pelo alimento, pelo pão de cada dia. Isso para mim é surreal, porque os pássaros, eles são gratos ao Senhor pelo pão de cada dia, pelo alimento. Todas as manhãs, tarde e noite, eles vêm ter um alimento fresquinho para eles, né? E eles não se preocupam, porque eles sabem que Deus cuida, eles sabem que vai estar lá o alimento para eles. E para mim isso é surreal. E em momentos que as pessoas se desesperam e Jesus fala, né? Tá lá o alimento, eles nem se preocupam, e tá lá pronto, porque o Senhor já preparou para eles. E nós, que somos imagem e semelhança do Criador. Então, assim, o Senhor não nos abandona, Ele sempre está conosco, Ele sempre, né, provê em nossas vidas. Nós só temos que crer e tomar posse. Então, vamos lá? Salmo 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Algum dia você já pensou nisso? Algum dia você já passou quem não já passou uma prova assim, um momento tão difícil na vida e sentiu que Deus abandonou, que Deus não estava com você? Quem nunca passou por isso, atira a primeira pedra, né? A gente pensar isso, mas a gente sabe que o Senhor nunca nos abandona, Ele está sempre conosco. Por mais que Ele esteja calado, é o momento do silêncio de Deus e dói muito, né? O momento em qual Deus fica em silêncio, só nos observando em meio àquela situação, né? Mas Ele tá ali do seu ladinho, se você cair, Ele te pega, né? Tá do ladinho, Ele só tá calado, porque uma coisa eu aprendi, eu acho que foi que pra mim foi muito impactante. Eu não sei se vocês já assistiram o filme, Deus Não Está Morto, acho que é o 2, se eu não me engano é o 2, em qual a professora tá passando um levante muito grande, né, porque lá nos Estados Unidos, porque ela fala de Jesus na história, ela é professora de história, e é proibido falar em sala de aula. E uma aluna perguntou, e ela falou não do Jesus o Salvador, ela falou do Jesus a história. Então, deu uma bafafá, ela foi a tribunal e tudo. E naquele momento, Deus fica calado, né? E então, ela fica desesperada. E aí ela fala assim que tem momentos na vida da gente, isso eu posso falar que também já senti isso, tem momentos na vida da gente que a gente pode até tocar no Senhor, que é tão real a presença, que a gente sente que tá muito próximo, questão de sentir, que dá a impressão que você vai tocar mesmo no Senhor. E tem momentos que parece que Ele tá tão distante, que fala assim, meu Deus não tá comigo. Tipo assim, porque a situação tá tão difícil que parece que o Senhor não tá com você. E aí eu lembro que, pra mim, me chamou muita atenção, todo o filme chamou muita atenção, mas é uma coisa que eu guardei o filme. É que o pai daquela jovem, quando ela fala isso, o pai dela fala assim, filha, você é professora, você deveria saber muito bem que no momento de prova, o professor não responde perguntas, não responde questionamento. É momento de prova, é momento de você ser testado para ser aprovado. O professor só tá te observando. Gente, para mim aquele foi surreal. Eu guardei assim no meu coração. De todo o filme foi a parte assim que cravou assim, sabe? Porque realmente, quem nunca, né? Fez essas perguntas pro Senhor e a gente fala assim, caraca, é mesmo, porque em um momento de prova, momento que a gente tá em sala de aula, é a hora realmente de você mostrar os seus conhecimentos. O professor, se você fazer pergunta, o professor não vai te responder. Você tá sendo testada para ser aprovada. Tudo que você aprendeu, e com o Senhor não é diferente. Quando o Senhor tá calado, quando o Senhor tá só te observando, Ele tá testando, Ele já sabe do resultado, mas assim, é para você saber, é para você se conhecer, porque nós não nos conhecemos, Deus nos conhece perfeitamente, né? Porque nós somos imagem e semelhança do Criador, foi Ele que nos fez. O que vai acontecer conosco amanhã, depois, Ele já sabe. Mas Ele permite nós passarmos por algumas adversidades para nós nos conhecermos no Senhor, para nós sabermos em que posição estamos no Senhor e para que nós venhamos melhorar o nosso relacionamento diário com o Senhor. Porque assim, falar que é amigo de Jesus é uma coisa. Você é amigo de Jesus? Eu sou amigo de Jesus. Mas a pergunta tem que ser inverso, né? Jesus é seu amigo? Beleza. Desculpa, Jesus é seu amigo? Beleza. Jesus é seu amigo. Mas a pergunta tem que ser inversa. E você é amiga de Jesus? Você confia realmente no Senhor?
Essa tem que ser a pergunta, porque realmente ele é nosso amigo fiel e verdadeiro, né? Mas ele diz que não quer simplesmente que nós viemos chamar, sermos simplesmente amigo dele, mas que nós viemos ser filho, né? Nos colocar na posição de filhos. Porque amigo é chegado, mas filho é bem mais chegado. Então, que nós viemos nos colocar nessa manhã em posição de filho, né? De filha amada do Pai. Bem, gente, eu falo demais. Jesus amado, para sair totalmente do foco. Vamos pro devocional, voltando. Voltando pro devocional, eu nem sei se eu li a introdução. Vamos ler de novo, porque eu não sei se eu li. Né? Salmo de número 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Ali, que daqui eu fui espanar, né? E aí quase não paro de espanar mais. Então, nós que contemplamos o Salvador na profundeza das suas dores, nenhum outro lugar mostra tão bem o sofrimento de Cristo como o Calvário. E nenhum outro momento do Calvário é tão cheio de agonia do que aquele em que seu grito rasga o ar. Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, a fraqueza física se une à aguda tortura mental da vergonha e da infâmia pelas quais ele tem que passar. E para fazer seu sofrimento culminar com a ênfase, ele sofreu uma agonia espiritual que supera qualquer expressão, resultado da separação da presença do seu Pai. Gente do céu, eu tenho que parar aqui para falar para vocês. Sabe, quando a gente comete qualquer erro, no caso de Jesus é diferente, ele estava assumindo nossos erros, então ele sentiu o que nós sentíamos, e muito além, o que nós não suportaríamos a sentir, ele sentiu por nós, né? Mas quantos momentos às vezes você se sente que você está distante de Deus, né? Que você precisa voltar o mais rápido possível, sentir a presença do Pai. Porque é como se você estivesse longe, fosse uma criança e estivesse perdido dos seus pais. É essa sensação que você sente quando você comete qualquer erro, qualquer pecado. Como eu falei ontem, independente, pecado grande, pecado pequeno, não tem tamanho para Deus, é tudo igual. O que muda, gente, isso vale ressaltar, o que muda é as consequências do seu pecado, do seu erro. Para Deus é tudo igual, porém, as consequências é diferente, tá bem? Vale ressaltar isso para que vocês fiquem bem claro para vocês. As consequências de alguém que rouba, que mata e que tem conhecimento da verdade é diferente para quem rouba e quem mata que não tem conhecimento da verdade. E pessoas que, sei lá, mente. A Bíblia fala que o pai da mentira é o diabo, porque não há verdade nele, né? Então, se você mente, você é filho do diabo, não é filho de Deus, porque ele é o pai da mentira. Mas nós omitimos algumas coisas, isso também é mentir. A gente dá um jeitinho, eu só omiti, eu não menti, né? Mas há momentos que a gente vai omitir algumas coisas e isso, né, nos leva, dependendo da omissão, leva a um tipo de pecado. Então, assim, há uma diferença, como eu falo assim, na questão das consequências de uma omissão de um fato a um roubo. As consequências é diferente. O pecado é igual para Deus, né? É podre. O pecado nas narinas do Senhor fede mal. É podre. Porém, as consequências do seu ato é diferente, né? Aí já não é igual o nível de punição, o nível de consequência não é igual, entende? Se vocês conseguiram entender essa diferença, tá bem? Voltando aqui. Isso foi a hora mais escura do seu horror. Homem pode conceber o total significado dessas palavras? Será que você consegue entender o significado dessas palavras? Deus meu, por que me desamparaste? Alguns de nós pensamos às vezes que podemos gritar: Deus meu,
por que me desamparaste? Há momentos em que a luz do sorriso do nosso Pai é eclipsada por nuvens de escuridão. Foi o que eu já falei. Há momentos difíceis de provação em nossas vidas que dá a impressão que está tudo escuro, que o Senhor nos abandonou. Mas é momento de prova, como eu já falei, né? Mas lembramos em que Deus nunca nos desampara. Deus nunca nos desampara de verdade. Conosco é apenas um aparente desamparo. Mas no caso de Cristo, foi real. No caso de Cristo, foi real. Nós, olha só que incrível, né? Jesus, o Cristo, Jesus homem, o Cristo, né? Deus realmente desamparou por alguns momentos, porque fala que Deus virou as costas para não ver o sofrimento do seu filho. Tamanha dor. Tipo assim, um pai vê o filho passar por tudo aquilo e era necessário passar. Então, o próprio Deus não suportou ver o sofrimento do filho, que ele virou as costas para não ver aquele sofrimento. Então, realmente, Jesus passou o que nós não suportaríamos passar. Porque em momento de prova que Jesus fica quietinho, que Deus fica caladinho, que o Cristo fica ali quietinho, só nos observando, a gente já fica desesperado. Ai, meu Deus, Deus me abandonou. Blá, blá, blá. Imagina só se nós tivéssemos que passar isso, nós não suportaríamos. Por isso que Cristo passou por nós. Nós não suportaríamos. Porque nós somos filho, né, amado do Pai. Nós queremos sentir sempre a presença do Pai, que Ele está ali junto conosco o tempo inteiro. Então, assim, no caso de Cristo foi real. Realmente o Pai o abandonou por alguns momentos, né? Porque não por proposital, mas porque ele não suportava ver o sofrimento do filho, senão ele ia intervir, ele não podia intervir, que o filho estava ali, ele doou, o próprio Deus deu o seu filho por amor à humanidade, por amor ao mundo, não é amor à religião, a religião A, a religião B, não, por amor ao mundo, às pessoas. Deus deu o seu filho, o único filho unigênito, para morrer por mim e por você, né? Para que nós pudéssemos conquistar a vida eterna com Ele. Ao momento que você realmente reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, e que você tem uma vida de relacionamento com Cristo, você vai estar na eternidade com Ele e continuar esse relacionamento. Mas aqui na Terra é um ensaio, um momento de relacionamento com Ele. O ensaio para quando chegar na eternidade. Quando chegar na eternidade, não vai ser surpresa para você, porque você já conhece o seu Pai, porque você já vive uma vida de relacionamento aqui na Terra com Ele. No céu vai só continuar. Por isso que eu convido vocês a ler mais a palavra, a ter um relacionamento maior com o Senhor todos os dias, né? Então, voltamos aqui. O sofrimento ao menor afastamento do amor do nosso Pai, né, que nós não suportaríamos. O sofrimento e o menor amor, aqui que eu já falei, o escritor está só frisando, né, que nós não suportaríamos. O menor que fosse afastamento do nosso Pai. Mas Deus virou o rosto, olha só, eu já falei, o rosto de verdade para seu filho. Quem poderia calcular quão profunda agonia que isso lhe causou? Não conseguimos calcular, né? Em nosso caso, o grito normalmente é determinada pela descrença no caso dele. No nosso caso, é determinado pela descrença. Nós não acreditamos, nós pensamos que estamos sozinhos, percebe? Já que no caso de Jesus, foi a expressão de um fato terrível, pois Deus realmente havia virado as costas para ele. Por um momento, alma pobre e aflita, que um dia viveu no brilho da face de Deus. Mas agora está na escuridão. Lembre-se de que ele não a desamparou de verdade, não é? Deus em meio às nuvens é tão Deus como nos momentos em que Ele brilha à nossa frente. Em toda a sua fulgurante graça. Gente, esse nome eu nem conheço, depois eu vou ter que pesquisar. Fulgurante graça.
Mas é pra dizer que acho que tamanha graça, né? Acho que é esse o significado. No momento que sou tamanha graça, como eu falei ontem sobre graça para vocês. Mas como até a ideia em que ele nos tenha desamparado, nos agoniza. Só em pensar. Olha só que incrível. Isso é verídico. A gente só em pensar, quando a gente tá passando um momento de escuridão, um momento difícil em nossa vida, só em pensar que Deus nos deixou sozinha naquele momento, porque ele não deixou, mas só a gente pensar já nos dá agonia, já nos dá angústia, já é desesperador. Imagina se realmente acontecesse, né? A gente não suportaria. Que sofrimento não teria sido o do Salvador, quando exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Gente, essa é a reflexão de hoje, né? Hoje eu tenho que correr. Mas eu já até falei demais, já faz 17 minutos já. É a de Spurgeon, né, gente? Vocês sabem que eu que faço o devocional de Spurgeon, do século XIX, esse livro aqui, sabia? E tão real quanto a palavra de Deus, né? A explanação dele é surreal, porque você viu que eu comecei a explanar, daqui a pouco eu comecei a ler, estava realmente na mesma concordância do que eu já tinha falado. Às vezes nem vale a pena você começar a explanar no meio, porque o que você falou, realmente o autor falou a mesma coisa, que foi isso que aconteceu aqui agora, né? Vocês perceberam. Mas que essa palavra, né, que o Espírito Santo venha falar melhor no coração de vocês, que vocês possam pensar sobre esse momento de agonia na cruz, onde o próprio Salvador, o Cristo, sente só. Sente que o Pai o abandonou por um instante, mas que era necessário ele passar por tamanha dor, por tamanha agonia, para que nós não viéssemos a passar. Entende? Ele passou por nós. Isso é surreal. Saber que amor é esse, que amor incondicional, que ele passa por tudo e por fim ele sente o desprezo, o pai virando as costas para ele. Imagina, tamanha dor, tamanha aflição. Ele passou para que nós não viéssemos a passar, porque nós não suportaríamos como humano. E ele, naquele momento ali, ele não estava como o Cristo, ele estava como Jesus, o homem, né? Ali ele não estava usando a natureza dele divina, ali ele estava realmente a natureza carnal, ele estava o homem, o Jesus, não estava o Cristo. Né? Então ele estava passando como homem, então ele sentiu como homem, ele sentiu como nós sentiríamos, porém nós não suportaríamos, né? Nós não suportaríamos. Então assim, que vocês possam refletir, é momento de reflexão, é Páscoa, é crucificação, é forte. Eu mesmo, gente, esses devocionais de Páscoa, meu Deus do céu, vocês têm percebido, eu tenho sentido realmente a presença do Pai de uma forma surreal, tem me levado a reflexões maiores, a perceber as coisas de um ângulo mais próximo, qual eu não via, tem abrido a minha visão para algumas coisas que ainda estavam fechadas, então o campo da visão. Por isso que eu convido vocês a vai lá, estuda o livro de Salmo todinho, pega hoje é 22, pega todinho, estuda, vai lá, medita, que o Espírito Santo vai falar melhor no coração de vocês. E eu tenho certeza, gente, se vocês começarem a meditar mesmo, quando vocês terminarem, vocês vão estar em prantos, assim, porque vocês se colocar no lugar do mestre, se colocar no lugar do Senhor, você fala: Senhor, tudo isso é por amor a mim? Quem sou eu? Então, assim, você pensa que você não é ninguém, mas você é preciosa para ele. Deus te amou tanto que deu seu próprio filho. E aí a gente viu aqui a agonia que o filho passou por amor a nós. E ele suportou, ele não desistiu. Ele não desistiu para que nós possamos ter a eternidade. Então nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês no dia de hoje. E as bênçãos do Pai Abraão se multipliquem a cada dia na vida de vocês. Que vocês possam ser cheios da presença do Senhor. Que vocês possam refletir nessa palavra. E que dias melhores virão, mas esses dias estão sendo dias do mundo espiritual, surreal, maravilhoso, momento de reflexão, momento de memorial, de relembrar, né, o sofrimento do Senhor por nós. Porque a Páscoa já existia para os judeus, era o momento, era a forma de Deus trazer a consciência para eles. E aí,
a crucificação, o momento da festa de Páscoa foi o momento que aconteceu, né, de Jesus passar propício, né, para Jesus passar por toda a aflição, por toda a agonia, por amor a nós. Gente, eu vou parar de falar, senão é tão surreal que senão eu vou falar o dia inteiro aqui. Eu tenho que terminar, já tô tomando café, né? Já me arrumei, já tô linda e maravilhosa, né? Tô com um blazezinho, tomar um café e cair fora. Tá bom? Beijinho, ficam na paz. Deus abençoe a vida de vocês. Amém?